sai da sua condição de escassez e começa a prosperar? Ou seja, como é que foi esse início para que você chegasse a um nível de empresário que você é hoje? Classe média baixa, olhando para a minha época, era um nível mais baixo que classe média baixa. Talvez uma classe baixa mesmo. É, classe baixa. Quando eu estava chegando nos 18 anos, eu já estava próximo da classe média baixa. Não era miserável, ou seja, não passou fome. Não. Tá. Teu pai, como funcionário público, tinha um salário. E assim, meu pai, ele tinha um salário, mas a gente tinha uma vida muito difícil no começo. Então, quando eu tava ali com uns 16 para 18 anos com a família, porque eu casei aos 21, a gente tava na classe média baixa, né? Tendo carro, tendo isso e aquilo. O que acontece? Eu fui programado para ser um funcionário público, para ter estabilidade e tudo. E os lugares que eu fui foram mudando a minha mente, mudando o meu comportamento, mudando os meus hábitos. Por isso que eu ensino para todo mundo que a pessoa deve estar inscrita sempre num novo desafio. A política para mim é um desafio. Eu vou vencer esse desafio. Inclusive, eu tô na minha terceira eleição, nunca perdi nenhuma. Olha que curioso. A de presidente que eu fiz em 2022 foi cancelada. A outra eu virei no mesmo dia para deputado federal. Fui eleito primeiro, depois tomaram. Sim. E eu vou ganhar essa. E assim... é arrogante demais. Não é, cara. É porque todo o resultado depende do campo de energia. E depois, né, outros assuntos que eu nem gosto de ficar usando esse nome, porque um monte de gente entende errado. Mas depois que eu entendi física quântica, depois que eu aprendi em profundidade a tratar meu cérebro com PNL e tudo, não tem como não fazer alguma coisa. Não tem como não chegar no resultado. É impossível para mim. Eu sei que existe um campo, existe uma onda. Eu preciso fazer essa onda entrar numa vibração e fazer pessoas entrarem nessa vibração. Eu preciso de 3 milhões de pessoas vibrando nessa onda. Eu vou falar de política depois, né? O que acontece? No lugar que eu tava, eu ensino isso aqui para todo mundo. Ó. Novos lugares, novas pessoas. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Esse aqui é muito simples. Se a pessoa continuar, você pegava o ônibus lá no Rio de Janeiro, continuar nesse mesmo ambiente, ou seja, não acessar um lugar novo, lá vai ter as mesmas pessoas, lá vai ter as mesmas ideias, repetições de ações e resultados iguais ou piores, porque a tendência do resultado é piorar. Vai vir um ciclo. Sim, porque o mundo está rodando a 1.675 km por hora. Tá tudo mudando de estação, as coisas estão indo, você está repetindo um comportamento. Vou dar um exemplo. Por que tem a tendência a piorar? Se você está no verão, tendo comportamento de verão, aí você vai para o inverno com comportamento de verão, a tendência é dar errado o resultado. Então a gente tem que ter um comportamento já estudando a próxima estação, tendo estratégia. Se a pessoa repete, a tendência é sempre piorar o resultado. Então assim, e somado ao desânimo, a falta de resultado vai dar menos resultado ainda. A tendência é sempre piorar. O que eu falo para vocês que mudou a minha realidade, primeiro foi a minha conversão ao evangelho. Com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar porque meu pai, ele era bem, eu vou usar o nome ignorante, mas não é ignorante, é alguém muito... Ignorante é falta de saber, ele é muito sabido, mas ele era muito duro comigo, vou usar a expressão certa. Tá bom, duro. Pai, eu quero comprar um Tamagotchi. Aí meu pai falou assim, vai você trabalhar e comprar. Eu lembro de falar assim pra ele com 9 anos, eu falei, eu tenho 9 anos. Tamagotchi era aquele bonequinho japonês o bichinho que você virtual? ficava dando comidinha, senão ele morria. Lembro, cara, disso aí. Putz, a cara tirou do baú agora. E aí ele virou e falou, se vira. Eu tinha 9 anos. Eu morava em cima de uma relojaria. E aí eu tive a ideia de pegar umas madeiras no quintal e chegar cedo na rua 4 com a 9, no centro da cidade onde eu morava. E aí eu cheguei e fui colocando as madeiras, os cavaletes na porta assim dessa empresa e fui pondo até acabar as madeiras. Aí meu primeiro emprego não oficial foi vigiar carro. Eu lembro até hoje, acho que foi 18, foi alguma coisa, R$18 alguma coisa em centavos, mais ou menos. Eu em um dia de trabalho levantei o dinheiro, fui no camelódromo, comprei o Tamagotchi e eu chorava, cara. Um dia de serviço. E mexia, eu não vou deixar ninguém te matar, você vai comer direitinho, você dava banho nele, não sei se você lembra desse rolê. Aí meu pai chegou, ele trabalhava na Assembleia Legislativa na época, ele chegou, o que é isso? Eu falei, meu filho, eu nunca esqueço desse combate ali, desse embate com meu pai, e eu falei, eu não vou deixar o senhor ver. E ele com muito orgulho, sabe, falou, poxa, que legal, né, e tal, e passou, e aí eu falei, eu consigo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Meu pai é vivo. E ali eu percebi que eu conseguiria fazer o que eu quisesse mesmo.